Olá, seja bem-vindo à aula 4 da disciplina Bases Físicas para a Engenharia. Hoje nós vamos discutir sobre os conceitos de trabalho e energia cinética. Vamos ver como é que a aula está dividida. Nós vamos trabalhar primeiro o conceito, a ideia de trabalho de uma força constante. Compreender e aplicar a representação gráfica do trabalho realizado por uma força, associar o conceito de trabalho de uma força a tipos distintos de forças, compreender o conceito de energia cinética e aplicar o teorema da energia cinética. Então vamos adiante. Então, qual é o conceito de trabalho? O conceito de trabalho está relacionado à ideia de transferência de energia. Transferência de energia entre sistemas. Nesse caso, em particular, existe a necessidade de que ocorra a existência de uma força e um respectivo deslocamento. Então está aqui, trabalho de uma força constante. Observa que você tem um corpo num ponto A, aqui da nossa... um corpo A aqui na nossa trajetória. Esse corpo ele vai se deslocar do ponto A até o ponto B. Está sendo aplicada sobre esse corpo uma força F e o ângulo θ é o ângulo que essa força está fazendo com a direção do deslocamento. Nosso deslocamento aqui D. Como é que nós definimos o trabalho dessa força? Trabalho realizado pela força. Então está aqui. Trabalho realizado pela força é o produto entre o módulo da força, o módulo do deslocamento e o cosseno do ângulo que a força está fazendo com a direção do deslocamento. A representação que a gente pode fazer, substituindo essa ideia de módulo, é fazer essa representação aqui um pouco mais simples, sem essa representação modular. Quando a gente não coloca essa notação de vetor, significa que essa notação aqui vetorial, significa que nós estamos trabalhando com o módulo desse vetor. Qual é a unidade, então, do trabalho no sistema internacional? A unidade que nós vamos utilizar é o Joule. No sistema internacional, para a energia, a unidade é Joule. Quais são os sinais que o trabalho pode ter? O trabalho é uma grandeza escalar. Porque é o módulo da força vezes o módulo do vetor de deslocamento, ou seja, é o módulo dessas duas grandezas vetoriais. Se você está trabalhando com os módulos, o ângulo é evidente que é uma grandeza escalar, então, na verdade, o trabalho é uma grandeza escalar. Ele pode assumir, então, valores positivos ou negativos, e a gente vai observar isso a partir do ângulo. Observa bem, quando o ângulo está entre 0 e 90 graus, o cosseno desse ângulo é positivo e, portanto, o trabalho é positivo. Quando o trabalho é positivo, ele é chamado de motor, ou seja, a força está favorecendo o deslocamento do corpo. Um exemplo, no caso da figura aqui, que nós estamos vendo, o ângulo aqui entre a força F, está aqui marcada, e a direção do deslocamento, ele é 0. Então, quanto é que vale o cosseno de 0? O cosseno de 0 vale 1. Logo, o trabalho pode ser calculado como sendo, trabalho, a fórmula geral é isso aqui, trabalho F vezes D cosseno de θ. Como o cosseno de θ é 1, nós podemos dizer que, nesse caso, o trabalho fica F vezes D. Quando o ângulo está entre 90 e 180 graus, nesse caso, o cosseno ele é negativo, porque você está trabalhando com um ângulo que está no segundo quadrante. Então, portanto, o trabalho é negativo. Nesse caso, o trabalho é chamado de resistente, ele desfavorece o deslocamento do corpo. Um exemplo aqui, no caso da figura, o ângulo que a força está fazendo com a direção do deslocamento, que é horizontal, aqui, é de 180 graus. Medido aqui no sentido anti-horário. E, portanto, o cosseno de 180 é menos 1. Então, quando você utilizar a nossa fórmula aqui para calcular o trabalho,
Trabalho igual a F vezes D cosseno de θ. Esse cosseno de θ aqui, ele é menos 1. Então, o nosso trabalho vai dar menos F vezes D. Ou seja, um trabalho negativo, um trabalho resistente. Quando a força e o deslocamento são perpendiculares entre si, ou seja, o ângulo é de 90 graus. Né? Perpendiculares entre si. O ângulo é de 90 graus. Quanto é que vale o cosseno de 90? Bom, o cosseno de 90 é zero. Então, se o ângulo entre a força e a direção do deslocamento for de 90 graus, o trabalho vai ser nulo. Ou seja, o trabalho vai ser igual a zero. Que leva à nossa conclusão, que é a seguinte: sempre que a força e o deslocamento forem perpendiculares entre si, a força não realizará trabalho, ou seja, o trabalho igual a zero. Qual é a análise gráfica que nós podemos fazer do trabalho? Vamos fazer uma multiplicação entre as grandezas, como nós fizemos lá na aula 1, onde nós comparávamos as grandezas que estavam no eixo horizontal e no eixo vertical, e através de uma relação entre as suas unidades, nós observávamos o que nós tínhamos como resultado. No gráfico força versus deslocamento, força, qual é a unidade de força? Bom, a unidade de força é Newton, no sistema internacional. Qual é a unidade de deslocamento? A unidade de deslocamento é metro. Newton vezes metro vai dar numericamente igual ao trabalho. Tá? Então, força, está aqui o gráfico, para uma força constante, a área da figura formada, a área aqui da figura formada é numericamente igual ao trabalho. Tá? Se a força também, se ela não for constante, a área sob a curva aqui também vai ser numericamente igual ao trabalho. Dois casos importantes. O trabalho realizado pela força-peso. Então, vamos pegar o caso aqui específico da força-peso. Vamos supor que você tem um corpo de massa M que está inicialmente aqui no ponto A. Considere que esse corpo está sob ação exclusiva do peso. Atuando sobre ele só existe a força-peso. E que ele sofre um deslocamento D, atingindo o ponto B, aqui embaixo. De A para B, o corpo descreve a trajetória que você está vendo aí, que está indicada. Tá? Qual é o trabalho realizado pela força-peso? Bom, vamos partir da nossa fórmula geral para o cálculo do trabalho. Está aqui, ó, trabalho é F vezes D cosseno de θ. Só que quem é a força que nós estamos estudando? Bom, a força é a peso, força-peso. Então, o trabalho da força-peso vai ser o quê? P vezes D vezes cosseno de alfa. Né? Quem é o alfa? É o ângulo que a força-peso está fazendo com a direção do deslocamento. E aí nós chamamos essa equação de equação 1. A partir dessa geometria, nessa figura, você tem um triângulo retângulo formado, que está em destaque aqui. Observa que aqui você tem a força-peso, mg, força-peso. Aqui o ângulo alfa, ou seja, o ângulo entre a força-peso e a direção do deslocamento. Então, a gente pode dizer o seguinte, ó, quem é o cosseno de alfa? Vai se calcular aqui, ó, cosseno de alfa. É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Bom, quem é o cateto adjacente? Bom, o cateto adjacente está aqui, ó, é a nossa altura, tá? É o H. E quem é a hipotenusa do nosso triângulo retângulo? A hipotenusa está aqui, é o D. Então, nós podemos dizer o seguinte, se você passar o D aqui para esse lado, ele vai vir multiplicando e você conclui que H é D vezes cosseno de alfa. Está aqui. D vezes cosseno de alfa. Podemos chamar essa equação de equação 2. O que nós vamos fazer? Substituir a equação 2 na equação 1. D cosseno de alfa, está aqui, né? Quem é a equação 1? Trabalho da força-peso, P, D cosseno de alfa. Quem é D vezes cosseno de alfa? Ora, é o H. Nós acabamos de calcular aqui em cima. É o H. Então, nós podemos dizer que o trabalho da força-peso é P vezes H.
qual é uma conclusão que a gente pode tirar imediata? Que o trabalho da força-peso só depende do peso e da altura. Portanto, ele não depende da trajetória. Independente da trajetória que você estiver enxergando, e há várias aqui como exemplo, né, o trabalho da força-peso ele só vai depender da altura, medida aqui na vertical, tá? De H. Então, o trabalho da força-peso vai ser sempre P vezes H. De uma forma geral, né, nós podemos dizer que ele é mais ou menos pH, porque você já sabe que o trabalho pode ser positivo ou negativo. Ele pode ser um trabalho motor ou um trabalho resistente, né? Quando o corpo desce, o trabalho da força-peso é positivo, ele é motor. E quando o corpo está subindo, o trabalho é negativo, resistente. Você já deve ter percebido facilmente isso. Quando você desce um lance de escadas, você percebe que é sempre mais fácil descer esse lance de escadas do que subir. Porque quando você está descendo, como é que você orienta a força-peso? Ela é sempre vertical para baixo. Então, quando você desce as escadas, o peso continua vertical para baixo e você está descendo. Então, ele está favorecendo o seu deslocamento. Então, esse trabalho é motor. O trabalho da força-peso é motor, nesse caso. Então, ele é positivo. E quando você está subindo as escadas? Bom, a força-peso continua sendo vertical para baixo. Só que como você está subindo, a força-peso está desfavorecendo o seu deslocamento, o seu movimento. Então, esse trabalho é chamado de resistente. Então, o trabalho da força-peso, nesse caso, é negativo. Um outro caso importante é o trabalho realizado pela força elástica. A intensidade da força elástica, e nós já vimos isso anteriormente, ela é proporcional à deformação da mola, seja ela numa situação de alongamento ou de compressão, tá? E é dada pela lei de Hooke. Aqui a lei de Hooke, força elástica é igual a K vezes X, onde esse K é a chamada constante elástica da mola, e X é a deformação. Como essa função é uma função de primeiro grau, né, vamos construir aqui um gráfico força elástica versus deformação, tá? É uma função de primeiro grau, a lei de Hooke está aqui, ó. Força elástica é igual a Kx. Tá? É uma função, né, que é de primeiro grau, onde essa reta, que é a representação gráfica, está passando pela origem do sistema. Novamente, ó, você tem uma figura formada aqui, cuja área pode nos dar uma informação importante. Bom, o trabalho nós já vimos que é medido pela área da figura sob a curva. Então você tem aqui, ó, trabalho vai ser a área de quem? Do triângulo. Quem é a área do triângulo? A área do triângulo é a base vezes a altura desse triângulo dividido por 2. Quem é que corresponde à nossa base? Bom, a base do nosso triângulo é x. E quem é a altura? A altura é a força elástica. Só que quem é a força elástica? A força elástica ela é dada pela lei de Hooke, que é K vezes x. Então, nós temos aqui base vezes altura. Base vezes altura, dividido por 2. E aí nós concluímos que o trabalho da força elástica é Kx ao quadrado sobre 2. No caso da força elástica, seu trabalho é resistente, ou seja, negativo, na fase em que a mola é deformada, na fase em que ela está sendo comprimida ou alongada. E ele é motor, ou seja, positivo, quando ela está retornando ao seu comprimento original. Agora vamos passar para o conceito de energia. Energia possui uma definição que aparentemente ela é meio vaga e muito ampla, mas nós acabamos conseguindo pegar algumas informações que são restritas, né? Energia é uma grandeza escalar que está associada ao estado de um corpo. Inicialmente isso pode não dizer muita coisa, né? É por isso que em seguida nós subdividimos, né? Como a energia é uma grandeza que está associada ao estado de um corpo, né? Nós dividimos esse estudo e falamos, por exemplo, começamos assim. Bom, vamos começar estudando a energia cinética, que é a energia que está associada ao movimento do corpo. Tá? Então, nós temos sempre que estabelecer em que estado o corpo se encontra para que nós possamos fazer um estudo mais objetivo
da energia envolvida no processo. Tá? A unidade no sistema internacional é o joule. Para você perceber, né, que existe uma relação muito próxima entre trabalho e energia. Trabalho é a transferência de energia. Então, a unidade não poderia ser diferente. E aí vem a energia cinética, né? Então, considere um corpo de massa m que se move com velocidade v. O fato de estar se movendo confere a esse corpo uma forma de energia, a energia que está associada ao seu movimento. E como é que nós chamamos essa energia que está associada ao movimento de um corpo? Chamamos de energia cinética. Aqui. A sua fórmula é m, que é a massa do corpo, v, que é v ao quadrado, que é a velocidade ao quadrado, dividido por 2. O que é o teorema da energia cinética? Vamos pegar uma situação simples e particular. Tá? Atuando sobre um corpo de massa m, aqui o corpo de massa m, uma força resultante Fr, que é constante em módulo, direção e sentido. Então, aqui é uma força constante atuando aqui sobre esse nosso corpo de massa m. A variação da energia cinética de um corpo entre dois instantes é medida pelo trabalho da força resultante que atua sobre ele entre os instantes considerados. Ou seja, o trabalho corresponde à variação da energia cinética que o corpo experimenta nesse deslocamento de A até B. E isso é o teorema da energia cinética. Vamos pensar em algumas atividades, vamos falar sobre alguns problemas envolvendo aquilo que nós já discutimos até agora. Exercício 1. Uma estudante fazendo seus trabalhos sobre a matéria trabalho e energia apresentou dificuldade em responder a seguinte pergunta: em que condições uma força realiza trabalho negativo? Denominando-se F, vetor força aplicada, D, o vetor deslocamento efetuado, e θ, o menor ângulo entre F e D, a resposta correta para a pergunta é... Aí são apresentadas as opções, né? A pergunta é em que condições uma força realiza o trabalho negativo. Letra A, sempre que o ângulo for maior ou igual a zero e menor que 90 graus. Letra B, sempre que F for negativo. Letra C, sempre que D for negativo. Letra D, somente quando F for negativo e D positivo. Sempre que θ for maior que 90 e menor ou igual a 180. Entenda, quando nós definimos o conceito lá de trabalho, nós trabalhamos com o módulo da força e o módulo do vetor de deslocamento. Então não há como eles serem negativos. E isso já exclui aí pelo menos as letras B, C e D. Tá? Porque nós trabalhamos com o módulo da força e o módulo do deslocamento. Então não há como eles serem negativos. Então vamos ver a resolução. Então, sempre que o ângulo estiver entre 0 e 90 graus, entre 90 e 180 graus, ou seja, no segundo quadrante, ele vai apresentar o quê? Um cosseno negativo, né? Lembrando aqui para você, o círculo trigonométrico, o eixo horizontal aqui, considerar o eixo dos cossenos, e aqui está o segundo quadrante, tá? Aqui 90 graus, e aqui 180 graus. Aqui é o zero do sistema. Então, essa região aqui, para qualquer ângulo dentro dessa região, entre 90 graus e 180 graus, o cosseno ele vai ser menor do que zero, ele vai ser negativo. E isso nos remete ao gabarito como sendo a opção E. Um engenheiro mecânico projetou um pistão que se move na direção horizontal dentro de uma cavidade cilíndrica. Ele verificou que a força horizontal F, a qual é aplicada ao pistão por um agente externo, pode ser relacionada à sua posição horizontal X por meio do gráfico abaixo. Para ambos os eixos do gráfico, valores positivos indicam o sentido para a direita, enquanto os valores negativos indicam o sentido para a esquerda. Sabe-se que a massa do pistão vale 1,5 kg e que ele está inicialmente em repouso.
Com relação ao gráfico, considere as seguintes afirmativas. O trabalho realizado pela força sobre o pistão entre 0 em x igual a 0 e x igual a 1 centímetro vale 7,5 vezes 10 elevado a menos 2 joule. 2, afirmação 2. A aceleração do pistão entre x igual a 1 centímetro e x igual a 2 centímetros é constante e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Afirmação 3. Entre x igual a 4 centímetros e x igual a 5 centímetros, o pistão se move com velocidade constante. Afirmativa 4. O trabalho total realizado pela força sobre o pistão entre x igual a 0 e x igual a 7 centímetros é nulo. E aí ele pergunta quais são as verdadeiras, quais são as afirmativas verdadeiras. Vamos ver aqui então. Eu coloquei o gráfico aqui novamente para que a gente possa ir observando. Vamos lá. Quanto à afirmativa 1. Bom, aqui, entre 0 e 1, como ele pede, afirmativa 1, trabalho realizado pela força entre x igual a 0 e x igual a 1. Então, na verdade, nós estamos trabalhando, o trabalho é a área da figura formada, sobre aqui a nossa curva. Então, está aqui, a área da figura formada é a área desse triângulo, de 0 até 1 centímetro. Então, como é que nós calculamos aqui? O trabalho, base vezes altura sobre 2, que é a área do triângulo. Quem é a nossa base? Está aqui, nossa base está aqui, do nosso triângulo. 1 vezes 10 a menos 2. Não podemos esquecer que nós estamos trabalhando no sistema internacional e quando nós estamos calculando distância no sistema internacional, temos que usar o metro. E o seu eixo horizontal ele está em centímetros. Então, temos que transformar esse centímetro para metro. Então, nós temos aqui 1 centímetro. 1 centímetro é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a menos 2 metro. Vezes quem? Vezes a altura do nosso triângulo. E é desse triângulo que eu estou falando. Então, vai ficar 1 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 15 dividido por 2. O que nos dá um trabalho igual a 7,5 vezes 10 elevado a menos 2 joule. Essa primeira afirmativa é verdadeira. Vamos à segunda. A segunda afirmativa que ele faz é a aceleração do pistão entre x igual a 1 e x igual a 2 é constante e vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver. Aqui. Entre 1 e 2, F é constante e vale a força aqui, vale 15. Entre 1 e 2, a força vale 15. E ela é constante, ela realmente não está variando. Nós já sabemos pela segunda lei de Newton que existe uma relação entre a força e a aceleração. Quem é essa relação? Como é que nós podemos medir essa relação? Força igual a massa vezes aceleração. A força nós temos, vale 15. Está aqui, no nosso gráfico, o valor da força. Nós estamos analisando entre 1 e 2. Então, a força vale 15 newtons. Qual é a massa do corpo? 1,5. Então, fazendo esse cálculo, quanto é que nós achamos de aceleração? 10 metros por segundo ao quadrado é justamente o que a afirmativa número 2 nos garante. Então, ela é verdadeira. Vamos ver a 3. Entre x igual a 4 e x igual a 5, o pistão se move com velocidade constante. Vamos ver aqui, Entre x igual a 4 e x igual a 5, a força resultante é 0. Significa o quê? Que o corpo está em equilíbrio dinâmico. Observa bem, ele não está em repouso, porque o deslocamento continua acontecendo. Ele vai da posição 4 até a posição 5. Tá? Só que ele está em uma situação de equilíbrio. Que tipo de equilíbrio? Equilíbrio dinâmico. Então, se ele está em equilíbrio dinâmico, em movimento retilíneo e uniforme, a força resultante é 0, que nos garante que a afirmativa 3 ela é verdadeira. E, finalmente, a 4. O trabalho total realizado pela força sobre o pistão entre x igual a 0 e x igual a 7 é nulo. Vamos lá. De 0 até 7. Vamos calcular todas essas áreas. A área da região 1, a área dessa região 2 aqui, podemos chamar essa aqui a região 2, que é um retângulo, está aqui, base vezes altura.
a área dessa nossa região 3, um outro triângulo aqui, ó, 3, aqui, ó. E, finalmente, a área desse outro triângulo aqui, ó, 4. 4. 4 áreas para calcular. Área 1, né, já calculamos aqui quando estudamos a afirmativa 1. Área 1. Área 2. Área 3 e área 4. Quando nós fizermos esse cálculo, né, vamos encontrar que o trabalho, na verdade, não vai ser nulo, né? Ele vai ser 25 vezes 10, 25,5 vezes 10 elevado a menos 2 joule. Então, isso nos garante que a afirmativa 4 ela é falsa. E isso nos remete a um gabarito correspondente à letra E. Questão 3. 3 corpos idênticos de massa m deslocam-se entre 2 níveis, como mostra a figura. A caindo livremente, B deslizando ao longo de um tobogã e C descrevendo uma rampa, sendo, em todos os movimentos, desprezíveis as forças dissipativas, as forças que dissipam energia. Não há forças que dissipam energia nesse caso, como, por exemplo, a mais significativa aí é a força de atrito. Então, é um problema que não tem atrito. Com relação ao módulo do trabalho W, realizado pela força-peso dos corpos, pode-se afirmar que, pede para que nós possamos estabelecer uma relação entre os trabalhos para cada uma das situações aí, A, B e C. E aí nós lembramos, ó, o trabalho da força-peso ele só depende do quê? Né? Depende da altura. Portanto, ele não depende da trajetória. Se ele não depende da trajetória, o trabalho realizado em todos os casos aqui, ó, tá? Seja no caso A, no caso B ou no caso C, ele vai ser o mesmo, porque a altura de onde o corpo está partindo, né, a altura do objeto, ela é a mesma nas 3 situações. Como o trabalho da força-peso depende da altura, né, se a altura é a mesma, o trabalho realizado, né, pela força-peso nas 3 situações é o mesmo. Tá? E isso está sendo dito, né, ou afirmado aí na letra D da nossa questão, que é o gabarito. A questão 4. Uma mola pendurada num suporte apresenta comprimento igual a 20 centímetros. Na sua extremidade livre, dependura-se um balde vazio, cuja massa é de 0,5 kg. Em seguida, coloca-se água no balde até que o comprimento da mola atinja 40 centímetros. O gráfico abaixo ilustra a força que a mola exerce sobre o balde em função de seu comprimento. A dot G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá. Está aqui o nosso gráfico. E ele está perguntando, a questão está perguntando qual o trabalho da força elástica ao final do processo. Então, vamos lá. Bom, o trabalho da força elástica, né, temos aqui um gráfico, força versus deformação. Né? Então, o que está acontecendo? Quem vai ser o trabalho da força elástica? Vai ser a área da figura aqui formada, ó, no nosso gráfico, a área desse nosso triângulo aqui, ó, tá? Então, o trabalho da força elástica numericamente igual à área da figura. Que figura é essa? É um triângulo. Qual é a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. Quem é o trabalho da nossa força elástica? Quem é a nossa base? Quanto é que vale a base? Ó, a base de 20 até 40 são 20 centímetros. Mas lembra, a gente não pode trabalhar com centímetro, nós temos que trabalhar em metros, para que nós possamos continuar no sistema internacional. Então, nós temos que transformar esses 20 centímetros em metro. Então, vamos escrever lá, 20 vezes 10 elevado a menos 2. Vezes quem? A altura. Quem é a altura? Aí nós vamos aqui buscar no eixo vertical. Altura, 100 newtons, está aqui, 100, dividido por 2. Fazendo aqui os cálculos, nós encontramos o trabalho da força elástica igual a 10 joules. Gabarito, letra C. A colisão de fragmentos do cometa Schumacher-Levy com o planeta Júpiter foi bastante noticiada pela imprensa. Inclusive, você tem vídeos
dessa colisão, inclusive no YouTube você pode encontrar e no próprio site da NASA você também consegue encontrar. Então ele diz o seguinte, aqui na Terra existem vários indícios de impactos com meteoros. No Brasil, inclusive, existe um meteorito conhecido como Bendegó, que caiu no sertão da Bahia e atualmente está em exposição no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Também a Lua apresenta registros bem claros da existência desses encontros no espaço, suas crateras. Para que o impacto de um fragmento de cometa, cuja massa é de 5 vezes 10 elevado a sexta quilogramas, contra a superfície da Terra dissipe uma energia equivalente àquela liberada pela bomba atômica que destruiu Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial, uma energia equivalente a 4 vezes 10 elevado a 13 joules, a velocidade do fragmento deve ser... Então, qual é a velocidade desse fragmento? Vamos lá. O que ele está falando aí é uma energia que está associada ao movimento, a energia cinética. Então, ele dá a energia cinética para a gente, 4 vezes 10 elevado a 13 joules. Mas o que é a energia cinética? Bom, a energia cinética, aqui, ó, mv ao quadrado sobre 2. Então, vamos substituir os valores. Quem é a energia cinética? 4 vezes 10 elevado a 13ª, igual... Qual é a massa do corpo? 5 vezes 10 elevado a sexta, vezes v ao quadrado, dividido por 2. Nós vamos passar aqui, ó, esse 2, ele vai vir para a esquerda aqui, multiplicando, então você vai ficar 2 vezes 4, 8 vezes 10 elevado a 13ª. E vamos passar o 5 vezes 10 a sexta, que está multiplicando a velocidade, também para a esquerda. Se ele está multiplicando de um lado, ele vai dividindo, né? Toda vez que o número passa de um lado do sinal de igual para o outro, ele vai fazendo a operação inversa, né? Então, se ele está multiplicando de um lado, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Se ele está dividindo de um lado, ao passar para o outro lado, ele vai multiplicando. Então, nós ficamos com v ao quadrado igual a 1,6 vezes 10 à sétima. Ou seja, velocidade vai ser raiz quadrada de 16 vezes 10 à sexta. Então, quanto é que dá essa velocidade? 4 vezes 10 à terceira metros por segundo. Mas observa bem, ele está colocando aqui a informação em quilômetros por segundo, né? As opções. Mas 10 à terceira é a mesma coisa que 1000, né? Ou seja, o que você tem aqui, 4 vezes 1000 metros por segundo. Ora, 1000 metros corresponde a quantos quilômetros? 1 quilômetro, né? Então, na verdade, o que nós temos aqui são 4 quilômetros por segundo. E o gabarito, letra A. Questão 6. Suponha que um carro batendo de frente passe de 10 metros por segundo ao repouso em 0,5 metro. Qual é a ordem de grandeza da força média que o cinto de segurança, se fosse usado, exerceria sobre o motorista? Já massa 100 kg durante a batida. Então vamos ver. Bom, ele está falando aí de uma força média e está falando de velocidade, né? Ele está falando de força média, fala de deslocamento, força de deslocamento nos remete a trabalho e fala de uma variação na velocidade. Uma variação na velocidade é uma variação também da energia cinética, é a energia que está associada ao movimento do corpo. Então, na verdade, ele está estabelecendo uma relação entre força de deslocamento e variação de velocidade. Existe algum teorema que junte, que unifique essas duas informações? Sim, que é o teorema da energia cinética, que diz que o trabalho corresponde à variação da energia cinética do corpo. O que é o trabalho? O trabalho vai ser força, a força média, que ele pede aí nesse caso, vezes o deslocamento. O que é a variação da energia cinética? Bom, a variação da energia cinética é a mesma coisa que a energia cinética final menos a energia cinética inicial, tá? Ou seja, mv ao quadrado dividido por 2, energia cinética final, menos mv0 ao quadrado sobre 2, energia cinética inicial. Deslocamento vale 0,5,
a massa vale 100, a velocidade final é 0, porque ele chega ao repouso. Né? Ele vem com 10 metros por segundo, né, e vai ao repouso. Então, a velocidade final dele é 0. Menos 100, 10 ao quadrado, que é a velocidade inicial, o problema começa, dividido por 2. Né? 0,5 FM é igual a 0, né? 0 ao quadrado dá 0, 100 vezes 0 é 0, dividido por 2, 0. Tá? E aqui 50 vezes 100. Vamos trabalhar em módulo. Né? O que está nos interessando aí é a intensidade dessa força média, é o módulo. Né? E chegamos a um módulo correspondente a 10.000 newtons, ou seja, 10 à quarta. Então, qual é a ordem de grandeza dessa força média? 10 à quarta newtons. Então, gabarito correspondente à letra C. Bom, fazendo um resumo do que nós discutimos hoje, o que nós falamos? Conhecemos e discutimos sobre o conceito de trabalho de uma força constante, compreendemos e aplicamos a representação gráfica do trabalho realizado por uma força, associamos o conceito de trabalho à força de tipos distintos, falamos sobre o trabalho da força-peso e o trabalho da força elástica, entendemos um pouco mais sobre o conceito de energia cinética e utilizamos, aplicamos o teorema da energia cinética. Então, até a próxima.